não estava em meus planos voltar a falar de Fievel aqui no canal, porque na minha memória, o segundo filme não era tão memorável. Então, para minha surpresa, fui conferir esse filme em um dia de madrugada e é bem melhor do que eu pensei. Então é hora de comentar sobre mais um clássico das animações, falar de perrengues da produção e de curiosidades dos bastidores. Então vamos mergulhar aqui em mais uma história e analisar mais um clássico aqui no canal. Sejam bem-vindos ao Cine Tavão e eu sou o Tavão. Palhaçada é essa? Você vai falar desse rato de novo? Sim? Algum problema com isso? Todo dia esse rato. Você nunca fala do meu filme de Natal. A gente tá em setembro. Isso não é desculpa. Estou cansado desse russo aí. Mas eu falei de príncipe mendigo. Em um vídeo curto. Eu quero 20 minutos de vídeo. Não, pera lá. Vocês não tem Star Wars e Marvel? Você quer mais? Eu não tenho nada a ver com aqueles executivos. Sou apenas um reles rato de calção vermelho que quer um vídeo no seu canal. Tá bem. Eu falo dos Três Mosqueteiros em algum momento no futuro. Beleza? Um conto americano, Fievel vai para o Oeste, é um filme de comédia de faroeste de animação de 91, dirigido por Phil Nibelink e Simon Wells, com o produtor Steven Spielberg, através da Amblin Entertainment e animado pelo seu estúdio de animação Amblimation e lançado através da Universal Pictures. Enquanto o meio de animação estava em transição para computadores no final da década de 80 e início da década de 90, Spielberg queria que quase toda a animação de Fievel fosse desenhada à mão. O projeto começou sob o título de trabalho An American Tail 2 e foi colocado em pré-produção por David Kirshner em abril de 88, depois que ele terminou de produzir Child's Play. Kirshner começou a pré-produção quando Spielberg estava montando as filmagens de Indiana Jones e a Última Cruzada na Europa. O roteiro do filme foi feito por Flint Dille, que foi levado ao cargo por ter trabalhado em Tiny Toons Adventures. Spielberg produziu o filme híbrido de animação em live action, uma cilada para Roger Rabbit, como forma de manter os animadores do filme. Devido ao fechamento da Richard Williams Animation, Spielberg formou a Amblimation, uma colaboração da Universal City Studios e da Amblin Entertainment. Foi a primeira produção desse estúdio de animação que foi feito ao redor de 15 países diferentes. Don Bluth, que fez parceria com Spielberg no filme original, estava pronto para dirigir e fazer com que a Sullivan Bluth Studios fornecesse a animação. Porém, devido a diferenças criativas, eles se separaram. Sem Don Bluth para dirigir esse segundo filme, Spielberg confiou em Phil Nibelink, juntamente de Richard Williams, Simon Wells, que por acaso ele é bisneto do escritor de ficção científica H.G. Wells. Nibelink e Wells já haviam trabalhado com Spielberg como animadores supervisores em uma cilada para Roger Rabbit. Um dos fatos mais interessantes desse filme é que com a saída de Don Bluth, você não tem muito aquele estilo clássico que evocava Disney. Em vez disso, sua animação lembra muito mais o estilo da Warner Bros. E o trabalho do elenco de vozes continua ótimo como sempre, tanto na versão original como na versão dublada. E as novas adições acabam contribuindo para toda a estética e personalidade de um faroeste que o filme tenta buscar. Há diversos momentos, inclusive, onde eles replicam certos takes de Tubarão e Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Spielberg instruiu seus animadores a adotar um método de live action para animar o filme, onde os personagens são afetados por parte do ambiente, como a iluminação. Spielberg também guiou a produção para que a câmera se movesse constantemente em sequências como aquele momento do passeio do esgoto do filme anterior. Com exceção de uma foto gerada por computador do terreno do vale, todo o filme foi desenhado à mão. O processo foi tão intenso que levou pelo menos uma semana para completar 1 minuto de animação. Cerca de 60 artistas para pintar aproximadamente 230 mil células e uma semana para um único animador terminar 3 segundos de animação. Os dubladores foram gravados durante suas sessões de gravação e os animadores usaram imagem como referência para mover os personagens.
Nancy Bayman. Ela começou como animadora regular no projeto e depois ela acabou assumindo um posto de supervisora do projeto na Amblimation. Na trilha sonora, nós temos 4 músicas originais escritas por Horner, juntamente Will Jennings, com performances de Linda Ronstadt e Kate Cavadini, com a canção Dreams to Dream sendo até mesmo indicada ao Globo de Ouro. Nesse filme, o papel da música é um pouco menor do que no filme anterior. Você tem menos aquela estrutura de musical e você tem a música contribuindo para a linguagem de faroeste. Porém, a música também exerce um papel fundamental para o arco da irmã de Fievel, já que tudo gira em torno dela querer ser uma cantora. Cleese chegou a receber uma taxa mais baixa devido ao fato dele gostar muito do primeiro filme Um Conto Americano. Spielberg acabou conhecendo James Stewart em uma festa e pediu a ele para dar a voz a Willie Burp, e todas as falas de Stewart foram gravadas em 10 dias. Nos Estados Unidos, a versão de Ronstadt de Dreams to Dream alcançou o número 13 na parada Adult Contemporary da Billboard e o número 8 na parada Looking Ahead da Cashbox. Como o filme era uma paródia de filmes de faroeste, os animadores estudaram muito as obras de John Ford e Sergio Leone. Entre janeiro e fevereiro de 92, a Marvel Comics publicou uma série de 3 edições baseada no filme. Um jogo de LCD baseado no filme foi criado pela Tiger Electronics em 91 e um jogo de computador foi criado em 93. Além disso, existe também um jogo muito popular e muito bom feito para Super Nintendo. A Entertainment Weekly comparou a trilha sonora do filme com as trilhas sonoras de Gunsmoke e Oklahoma, assim como obras de Aaron Copland. John Cleese recusou o papel de Cogsworth em A Bela e a Fera da Disney para interpretar Cat R. Wall nesse filme. Spielberg veio pessoalmente à cabine de som de James Stewart no Interlock Studios para dirigir a dublagem, porém ele não foi acreditado como diretor de dublagem. O theme From Rawhide está sendo tocado ao fundo. É a versão cantada por John Belushi e Dan Aykroyd e os irmãos Cara de Pau, que apresentam a participação especial de Steven Spielberg. Essa é uma história relativamente mais simples e leve que o primeiro, onde vemos um olhar muito mais doce e carismático sobre os personagens. A história é situada em 1890, 5 anos depois de imigrar para os Estados Unidos, a empobrecida família Mausekitz ou Ratovitz descobre que as condições não são ideais quanto esperavam, pois ainda lutam contra os ataques de gatos famintos por ratos. Enquanto isso, Fievel passa seus dias pensando no xerife do faroeste, Willie Burp, enquanto sua irmã mais velha, Tanya, sonha em se tornar uma cantora. Paralelo a isso, a namorada de tigre, Miss Kitty, o deixa para encontrar uma nova vida no oeste. A família de Fievel acaba sendo expulsa do local pelo gato aristocrático britânico chamado Cat R. Wall, que lança um ataque contra os ratos, forçando-os a fugir para os esgotos. Lá, eles encontram um rato em uma roupa de cowboy que, na verdade, é uma marionete controlada pelo Cat R. Wall, que engana os ratos para se mudarem para uma vida melhor lá no oeste. É nesse ponto que a história faz uma ligação com o primeiro filme, e a partir desse ponto encaminha para essa nova aventura que apresenta um mundo completamente novo em visual, tom e abordagem. Nessa produção, vemos um aspecto muito menos trágico e muito mais divertido, despretensioso e alegre de Fievel. Aqui o nosso charmoso rato russo tem a chance de brilhar como nunca ao ser protagonista de uma aventura em clima de faroestes clássicos de John Ford. É quase como se tivesse o texto de um Tiny Toons cruzando com o tipo de narrativa de um filme de John Wayne, o que cria uma experiência meio bizarra, porque ao longo da trama você tem toda essa iluminação alaranjada de sol queimando, mas com personagens cheios de estilo e com frequente humor físico, com direito a pequenas esquetes cômicas de Fievel e Tigre.
Em qualquer outro projeto, isso tudo poderia causar uma bagunça enorme na trama e no filme no geral. Mas como os profissionais aqui já têm experiência nessas narrativas, eles conseguem controlar muito bem esse elemento de sketch, ao mesmo tempo que tem lá seus elementos de aventura faroeste à la John Ford. Spielberg pegou essa turma muito doida e criativa que tornou Roger Rabbit e Tiny Toons tão incríveis e adicionou conflitos e linguagem de gêneros, mas mantendo os pontos fortes que eles possuem na comédia. Pois bem, Fievel acaba viajando para o oeste, mas se depara com um grupo de vilões liderados por Cat Arwal e acaba se perdendo da família mais uma vez. Não, pra mim já deu. Era o Conselho Tutelar? Então tem um rato. Não, é sério, tem uma família de ratos russos com... Não, calma aí, é sério. Esses pais são negligentes. Bem, o Fievel vai ter que se virar sozinho então. Chegou em Green River, La Chula... Sério, quem cria esses nomes? Eu não sei se... Eu acho eles estúpidos ou incrivelmente geniais. Mas voltando. La Chula bloqueia a torre de água, secando o rio, e eis que temos Cat Arwal se aproximando dos ratos e propondo construir um novo salão juntos. Embora com intenções sombrias de enganar os ratos, para fazer a maior parte do trabalho e depois comê-los. Eu gosto muito da pegada desse vilão, porque ele é claramente um baita de um capitalista safado, porém isso não é lá super aprofundado na trama, mas é um toque interessante que o filme traz. Levando em conta que a gente está lidando aqui com um faroeste aventuresco, muito cômico e leve para toda a família, é interessante ter esse ponto dentro da trama e sendo até que desenvolvido em certa parte. Esse também é um cenário que explora muito mais os desejos e inseguranças da irmã de Fievel, que vira uma personagem com camadas e desenvolvimentos próprios que não dizem respeito a Fievel, mas sim falam sobre suas próprias questões pessoais, medos e sonhos. Tudo que ela quer é ser cantora, e durante toda essa confusão ela possui uma oportunidade única de ver isso se realizar. Algo que ocorre bem ao mesmo tempo que Fievel chega na cidade e é perseguido pelos vilões da história. Isso aqui é um ponto muito bom, porque por mais que eles percam o Fievel, eles perdem mais pro Fievel brilhar sozinho. E eles não fazem de tudo isso um grande problema, ele logo reencontra eles e fica tudo certo. Mas ainda acho que esses pais são negligentes. Mas enfim, Fievel fica perdido no deserto, alucinando loucamente, e tem uma série de encontros e desencontros com Tigre, que também havia ido ao oeste. Entre uma bobagem aqui e ali, eles se unem, mas acabam tendo um desentendimento, porque meio que o Tigre tá numa bad pós-término. Meus amigos, esse soldado felino foi seriamente abatido. Então, ele, sem muitas esperanças e bastante desanimado, vai falar com um velho cachorro que está dormindo do lado de fora de uma prisão, descobrindo que ele é, na verdade, o lendário Willy Burp. Agora Fievel o convence a ajudar e treinar Tigre como homem da lei e como cachorro. Não é lá uma ótima ideia, mas é o que eles têm. Embora inicialmente relutante, Tigre cede à sugestão, pois acha que uma nova pessoa poderia reconquistar a senhorita Kitty. Eles então retornam a Green River para lutar contra os gatos, que tentam usar uma ratoeira gigante escondida nos ratos ao pôr do sol durante a abertura do salão. Então Tigre, Willy e Fievel lutam contra os gatos, ao mesmo tempo que Miss Kitty e Tanya descobrem a armadilha. Tanya corre para os ratos e, usando suas habilidades de canto, os ajuda a escapar. Vendo tudo isso, Cat Arwal usa um revólver gigante com um canhão improvisado nos ratos, mas Willy e Fievel conseguem impedir o vilão. Quando Chula leva a senhorita Kitty como refém, o Tigre, completamente enfurecido, a resgata e os heróis usam a ratoeira como uma catapulta para enviar Cat Arwal e seus gatos para fora de Green River. Ao mesmo tempo que a caixa d'água flui com 1000 galões de água novamente, fazendo com que Green River desabroche milhares de flores ao redor. Apaixonado por sua nova personalidade mais heróica, Miss Kitty e Tigre se reencontram e Tanya, enfim, torna-se uma cantora famosa. Fievel então encontra Willy, longe da festa, que lhe entrega seu distintivo de xerife. Porém, Fievel ainda não tem certeza se deve aceitar, pois percebe que sua jornada ainda não acabou. E uau! Como podem ver, esse filme é uma enorme surpresa para mim. Sempre considerei que ele fosse uma dessas péssimas continuações de filmes animados, mas não. Ele até que é muito bom e acho que consegue igualar. Em alguns pontos, ele é até mais divertido que o primeiro. É claro que se for fã de aspectos dramáticos do primeiro filme, pode estranhar esse segundo filme. Aqui é bem menos tragédia, é muito mais aventura. Não há muitos ecos da Disney clássica.
mas sim ecos da Warner Animation. Claro que isso também se mistura com um aspecto muito maior do Spielberg, com um visual que emula tanto John Ford como até mesmo um pouco de Indiana Jones, só que mistura tudo isso em uma movimentação mais suave e cartunesca. Talvez pudesse ser um pouco mais longo, para a gente ver mais do elemento de sketch ou da ação, que acaba sendo limitada, mas acho que ele é bem mais direto que o primeiro e torna Tigre e Tânia personagens mais emocionais e presentes na trama. E sem contar que é um acerto gigante lembrar que Fievel é um baita personagem, colocar nele essa figura de fã de cowboys, para então ele mesmo se deparar com uma situação de faroeste para resolver, é muito interessante. E o mais legal é que faz tudo isso com um grande sorriso no rosto. Acaba sendo, de muitas maneiras, o blockbuster para famílias da Amblin, mas que tem raízes em Tiny Toons e ainda emula um espírito de John Ford. Há um certo controle fantástico de narrativa. Só ver a decupagem de certas sequências, ou o momento que o filme finaliza um dos últimos takes de maneira completamente icônica. Ao final dessa história, todos os conflitos e os problemas se resolvem e o Fievel se torna um tipo de herói na cidade, em vez de apenas sobreviver ao mundo. É uma boa escolha para distanciar do filme anterior, ainda que ele tenha sua coesão narrativa. São filmes muito diferentes, com seus próprios méritos e com mundos bem peculiares em cada filme. É sempre muito gratificante ver um filme ter uma continuação completamente diferente, mas ainda coerente com os personagens e sendo um filme completamente inspirado. Após seu lançamento, Fievel Vai para o Oeste foi criticado por uma falta de inovação percebida em comparação com outros filmes da mesma época. No entanto, encontrou grande sucesso em vendas home video, um sucesso tão grande que gerou uma série animada da CBS chamada Fievel's American Tales e também 2 sequências e prequels diretamente em vídeo lançadas depois. Muito obrigado por terem visto mais esse vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado aqui desse vídeo que falamos dos bastidores de Fievel 2, todo esse processo que pega muito do espírito de Spielberg e usa diversas inspirações dos animadores e dos roteiristas para criar aqui um filme que eu considero um pequeno clássico, que não é muito acessível hoje em dia, mas procure na internet. Em breve eu trago outros vídeos do mesmo estilo. E é isso. E o meu vídeo tá bom? Eu vou fazer isso. Calma. Eu vou cobrar. Enfim, falou.